Então, agora, para a gente abordar o nosso último tópico de hoje, tá? Que é o seguinte: a gente já falou da equação horária do movimento retilíneo uniforme, né? Então, a gente viu que quando a gente tem movimento retilíneo uniforme, eu posso identificar aqui a minha posição em algum instante t, ela vai ser igual à posição inicial mais a velocidade que eu tenho, que eu posso até dizer que é igual à velocidade inicial, porque ela não muda nunca, né? Lembrem, ela é constante, vezes o tempo passou, né? O tempo desse instante. E aí a minha pergunta é, bom, e se eu quiser fazer a mesma coisa para escrever uma equação horária, só que agora não mais do movimento retilíneo uniforme, mas sim do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Em que A é constante, né? Lembrem, movimento retilíneo uniformemente variado, aceleração é constante e diferente de zero, né? Porque isso aqui é zero e a gente chama de MRU, isso aqui é diferente de zero, a gente chama de MRUV. Né? Ou seja, o que eu quero poder fazer é a mesma coisa que a gente podia fazer antes, né? Então, digamos que aqui a gente tem um eixo X, e aí eu tenho aqui uma posição inicial de um carro, por exemplo, ele tem alguma velocidade inicial, e eu quero dizer, se a minha aceleração for constante, e eu deixar passar algum intervalo de tempo t, onde esse carro vai estar nesse tempo t, né? Onde ele vai chegar. E isso aqui é o que me diz uma equação horária desse tipo, né? Mas o problema é que nesse momento a gente não tem essa equação horária, né? Então a gente quer escrever ela e poder responder isso aqui. Porque essa equação que a gente tem aqui em cima, ela não é aplicável para esse caso, né? Porque, lembrem, essa equação aqui, ela é só para aceleração nula, tá? Ela não tem aceleração. Se a gente tiver aceleração, a gente não vai ter essa mesma equação. Então, como que a gente pode fazer? Então, eu vou começar a demonstrar essa coisa imaginando o seguinte: aqui a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, tá? Então, aqui é a nossa origem. O que que isso significa? Bom, se aqui é a origem, a nossa velocidade, então vou escrever em azul aqui, nossa velocidade inicial é zero. Ela começa do zero para t igual a zero também. Agora, é possível ver que se eu considerar isso aqui o meu instante final de tempo, né, então a velocidade não é mais nula, né, ela mudou. Isso aqui é algum outro valor de velocidade. Vou chamar de velocidade final. Agora, o que que é isso aqui? O que que é esse comprimento aqui no eixo V, né? Isso aqui, se vocês forem pensar, essa coisa, né, aqui tem um valor de VF e aqui tinha um valor de VI. Então, se eu pegar a diferença desses dois, né, VF menos VI, isso aqui é simplesmente o delta V, né? Isso é a definição de delta V. Então, essa coisa aqui, né, é delta V, na verdade. Essa diferença aqui entre a velocidade final e a velocidade inicial. Se vocês forem reparar, aqui no eixo, vou pegar uma outra cor aqui, vermelho. Aqui nesse eixo horizontal, a gente também tem a mesma coisa, né? Isso é o delta T. Agora, o delta T, né? Normalmente a gente está chamando simplesmente de T porque o T0 é igual a zero. Então, vamos ver o que que a gente tem aqui. A gente tem delta V e tem T. Agora, o que que é delta V dividido por T? Né? Se vocês forem lembrar, perdão, teve delta T aqui. O que que é delta V dividido por T? Delta V dividido por T, se vocês forem lembrar, é simplesmente a aceleração, né? Então, a gente pode reescrever isso aqui como delta V igual a vezes T. Agora, o que que é a outra coisa que eu tinha falado para vocês desde o início, né? A gente está interessado em encontrar isso aqui, né? Dado uma posição inicial, encontrar a posição final. Ou seja, a gente quer achar de novo o delta x. Se a gente sabe o delta x,
e a gente tem a posição inicial, a gente sabe a posição final também, né? E aí a primeira coisa que eu tinha falado lá, uma das primeiras coisas que eu tinha falado para vocês, é quando a gente pega esses gráficos de velocidade por tempo, se a gente calcula a área, a gente encontra o delta x, e que isso vale quando a velocidade é constante, mas vale quando a velocidade não é constante também. Então, o que a gente pode fazer aqui é calcular essa área aqui. Só que que área é essa? É a área de um triângulo retângulo, não é? Então, esse aqui, vou até fazer em azul, esse triângulo aqui tem alguma área. Qual é a área desse triângulo aqui? É delta V. Então, vamos botar assim, a área é igual a delta V, que é essa altura do triângulo, vezes T, lembrei o delta T, eu chamei de T simplesmente. E aí, quem lembra a fórmula para a área de um triângulo dividido por 2, né? Então, é base vezes altura dividido por 2. Agora, eu acabei de dizer que ΔV é A vezes T, não é? Isso aqui é isso aqui também. Portanto, isso aqui eu posso escrever como A vezes T, tudo isso dividido por 2. Ou seja, A vezes T ao quadrado sobre 2. Se a gente for ver, quando a velocidade inicial é nula, tá? Então, o que a gente acabou de fazer foi escrever o seguinte, né? Que quando a velocidade inicial é igual a zero, então o nosso ΔX é igual a vezes t ao quadrado sobre 2. Isso foi o que a gente acabou de escrever aqui. Tentem fazer essa conta em casa, vejam se vocês entendem exatamente o que foi feito, tá? Refaçam esses passos aqui. E aí eu vou deixar, então, acho que eu vou deixar para vocês tentarem fazer o seguinte, né? Qual vai ser o delta x, ou seja, qual vai ser essa área, quando a gente tiver a mesma coisa, tá? Então, aceleração constante, com a única diferença é que a velocidade inicial não vai ser nula. A velocidade inicial não vai ser nula. Se vocês forem olhar, vai ser uma coisa que nem esse gráfico aqui, tá? Porque, vou pegar em preto aqui, porque, bom, isso aqui, esse ponto aqui, acontece para t igual a zero, né? Isso aqui é t igual a zero, tudo que está sobre esse eixo V aqui é t igual a zero. Mas esse ponto aqui significa a velocidade inicial, né? Porque ela não é nula, enquanto que esse ponto aqui tem a velocidade final. Qual é esse ΔX, né? Qual é essa área quando A é constante? Então, qual é o ΔX? Quando A é constante e a velocidade inicial é diferente de zero. Então, isso aqui vai ficar para vocês.